O que é a bioinformática? É o desenvolvimento, implementação e uso de métodos e ferramentas de software para a compreensão de dados biológicos. A bioinformática tem aplicações práticas em saúde, agricultura e mitigação das mudanças climáticas. À medida que esse campo avança, a bioinformática apresenta vários desafios, tanto para os alunos que tentam aprendê-la, quanto para os professores que tentam ensiná-la. Nessa apresentação, explicarei os desafios e limitações atuais da bioinformática, descreverei como pretendemos enfrentar esses desafios com a plataforma Omics Logic. Também irei descrever a taxonomia de Bloom e como ela pode ser utilizada em cursos de bioinformática. E, claro, iremos explorar o programa Omics Logic e como ele utiliza a taxonomia de Bloom na estruturação do seu curso, pipelines e projetos. E, finalmente, descrever vários resultados do programa Omics Logic. Então, quais são alguns dos desafios que o campo da bioinformática está enfrentando atualmente? Para começar, esse campo está em constante crescimento e desenvolvimento de novas tecnologias e softwares para melhorar o tempo e a potência de processamento. Os conjuntos de dados analisados são geralmente muito grandes e consomem imensas quantidades de poder de computação e memória que muitos computadores pessoais não possuem. Além disso, apesar de estarem disponíveis publicamente, os dados também são geralmente complexos de acessar, e o conhecimento de programação é geralmente necessário para isso. Da mesma forma, pipelines e programas de análise exigem conhecimento de programação que muitos biólogos e cientistas não possuem. Em um ambiente universitário, os alunos têm a oportunidade de aprender as informações básicas para projetar e implementar um projeto de bioinformática, mas não recebem experiência prática com o fluxo de trabalho completo devido às limitações que foram mencionadas anteriormente. Da mesma forma, o corpo docente enfrenta desafios para poder cobrir uma gama diversificada de tópicos, se for especializado em uma determinada área da bioinformática ou se não estiver familiarizado com a bioinformática no geral. Por exemplo, um professor cuja pesquisa se concentra na expressão de oncogenes pode não saber muito sobre a metagenômica marinha. Para superar esses desafios, foi desenvolvida a plataforma Omics Logic. Este programa visa padronizar, organizar e sistematizar o treinamento em bioinformática para tornar essas análises úteis para qualquer biólogo ou profissional da área clínica. Alguns problemas podem ser, por exemplo, a padronização, já que os materiais para esses cursos geralmente são desenvolvidos em casa, ministrados esporadicamente e raramente são atualizados. A organização, porque o desafio é combinar vários temas diferentes e é preciso desenvolver um fluxo e as transições, e também sistematização. Como você poderia saber que alguém precisa de ajuda ou permitir que alguém siga em frente? A Omics Logic usa módulos padronizados e sessões interativas, começando com o domínio da terminologia e os conceitos, para implementar esses conceitos com conjuntos de dados reais em uma abordagem baseada em projetos. Processo de aprendizado para criar um caminho claro de desenvolvimento de habilidades, a Logic emprega os níveis de aprendizado da taxonomia de Bloom. Essa abordagem começa com o básico. Os alunos lembram fatos e terminologias e são capazes de repetir e memorizar o material. Com esta base, a aprendizagem constrói o conhecimento conceitual, que é ser capaz de compreender conceitos e aplicar informações a novas situações. O aluno será capaz de analisar dados, desenhando conexões e avaliar quando usar determinados métodos. Isso os leva ao mais alto nível de aprendizado, a capacidade de projetar e criar trabalhos originais. Então, como os recursos da Omics Logic ajudam a avançar no ensino de bioinformática? Omics Logic é um portal para aprendizado prático e teórico de bioinformática, compostos por cursos projetados para levá-lo através do conhecimento teórico. Omics Logic combina módulos de treinamento, ferramentas de análise de dados, conjuntos de dados de projetos selecionados e sessões interativas com mentores para fornecer ao aluno um caminho claro na pirâmide de taxonomia de Bloom. Não importa qual seja a experiência inicial do usuário com bioinformática,
O Mixlogic é uma ferramenta útil para obter um conhecimento básico da teoria por trás da bioinformática, análise de grandes conjuntos de dados, uma introdução a linguagens de codificação básicas como R e Python, ou iniciar um projeto de análise de dados. Esses 6 cursos foram tirados do currículo básico da Omics Logic, disponível online, começando com uma introdução às aplicações da bioinformática e uma visão geral dos tipos de dados. O aluno é capaz de aprender terminologia e conhecimento factual para construir. A partir daí, são introduzidas genômica, transcriptômica, metagenômica, epigenômica e ciência de dados. Cada curso começa com termos e conceitos importantes e, em seguida, apresenta estudos de caso e pipelines relacionados a cada um. Isso permite que os alunos adquiram conhecimento conceitual para iniciar seus próprios projetos. Expandindo o currículo básico com projetos. Os métodos de bioinformática são melhor aprendidos no contexto de estudo de casos reais, preparados por nossa rede de mentores e colaboradores, que ilustram como vários métodos de bioinformática e tipos de dados ômicos são usados em pesquisas atuais em medicina, biotecnologia, agricultura e até astrobiologia. Os projetos são preparados tomando conjuntos de dados disponíveis publicamente e usando-os para explorar e entender o desafio da pesquisa e o caminho da análise para extrair insights significativos de dados ômicos complexos. A plataforma Omics Logic oferece aos alunos opções para analisar um determinado conjunto de dados. Esses conjuntos de dados e publicações associadas podem ser utilizadas de várias maneiras. Você pode aprender bioinformática sem qualquer programação. Para isso, em cada projeto, explicamos os pipelines de análise na plataforma T-Bioinfo, que ela é amigável para análise de Big Data. Você também pode aprender os scripts por trás de muitas das etapas, aprendendo a organizar, visualizar, analisar os dados em linguagens populares como R e Python, para criar suas próprias análises. E, finalmente, você pode ouvir sobre os projetos e suas aplicações de pesquisa em nossos programas orientados por mentores, onde especialistas compartilham suas experiências e apoiam projetos de pesquisa desenvolvidos por você. Aqui está um exemplo do pipeline independente de programação. A interface do seu construtor de pipeline na plataforma TBioInfo é um pipeline codificado por cores que ajuda a estabelecer uma conexão lógica entre os nomes técnicos dos métodos de análise de dados e as etapas lógicas necessárias para construir o pipeline completo. Os dados são inseridos como um arquivo de entrada e, em seguida, as análises podem ser escolhidas com base no tipo de pesquisa. Cada análise é separada em 3 cores: azul para pré-processamento, vermelho para mapeamento e verde para quantificação. Cada vez que você clicar em um botão, um pop-up conterá informações adicionais úteis para construir o pipeline. A facilidade dos botões codificados por cores permite que os programas sejam executados sem nenhum conhecimento de programação. Omics emprega uma abordagem híbrida, combinando aprendizado e pesquisa, para garantir que os alunos estejam desenvolvendo o primeiro nível de taxonomia de Bloom. Omics Logic acompanha o progresso com atividades como pipelines, codificação e revisão de literatura, questionários sobre tópicos, termos-chave e perguntas importantes, e abrange uma ampla gama de tópicos, como pesquisa biomédica, biotecnologia, agricultura. Em seguida, os alunos são capazes de continuar sua base de conhecimento com avaliação de pesquisa, certificando de que são capazes de entender métodos, desafios e resultados, além de serem capazes de compreender a literatura de pesquisa primária. Eles também devem ser capazes de fazer perguntas com base na exploração de dados. Os alunos devem, então, ser capazes de alcançar o mais alto nível da taxonomia de Bloom, criar. Isso é conseguido através da criação do seu próprio projeto de análise. Por exemplo, Laura Garcia desenvolveu um projeto. Nesse projeto, um classificador florestal aleatório foi proposto para discriminar bacteriocinas de lantibióticos e não lantibióticos
com base na composição de aminoácidos. Outro exemplo foi o projeto de Andrés Sassa, que compartilhou sua apresentação de um projeto de pesquisa desenvolvido nesse programa de bolsas de pesquisa Mixlogic, com foco na análise transcriptômica da progressão da doença e patogênese da doença de Alzheimer. O seu projeto recebeu grande destaque porque ganhou o primeiro lugar na Copa Mexicana de Ciências, então ele representou o país internacionalmente. E por fim, o projeto de Calomari Maioral Penha, que visa desenvolver um algoritmo para a predição de biomarcadores de membrana em células de câncer de mama triplo negativo a partir de análise transcriptômica. E para ele, o grande resultado foi apresentar a bioinformática aos que não conhecem. E a grande vantagem foi o software, que funciona de maneira intuitiva. A Mixlogic orgulha-se de colaborar com diversos programas, por exemplo, NAIP, a Associação Nacional de Investigadores Principais de Ideias. Também trabalhamos com mais de 15 mil alunos em faculdades comunitárias, como a Faculdade Comunitária de Glendale, universidades de primeira linha, como a Universidade de Georgetown, bem como 20 universidades em todo o mundo.